Então agora vamos para a segunda parte da nossa videoaula 3. Eu falei para vocês na última aula que as trocas gasosas elas não dependem somente do sistema respiratório, mas também do circulatório, uma vez que ele carrega tanto oxigênio para os tecidos, quanto carrega o CO2 para ser expelido do corpo através da expiração. Então vamos conhecer um pouco sobre o sistema cardiovascular ou sistema circulatório. Então o sistema cardiovascular ele é responsável pelo transporte de nutrientes, metabólitos, oxigênio, gás carbônico, hormônios, anticorpos e demais substâncias. Imaginem vocês como se o corpo fosse uma cidade, com certeza o sistema cardiovascular ou circulatório ele seria o transporte público, aquele que é responsável por transportar tudo a todos os locais. Então aqui nós temos, por exemplo, o plasma, que é justamente a região aquosa do sangue. Além disso, nós temos plaquetas, que são células muito importantes na coagulação do sangue. Quando tu te fere, por exemplo, é justamente a ação das plaquetas que permite que o sangue coagule e o ferimento ele cesse. Nós temos os glóbulos brancos, também conhecidos como leucócitos, que são células que atuam na defesa do organismo. É justamente aqui, ó, esses soldadinhos aqui que vão atacar o Covid-19, o coronavírus, caso eles atinjam pessoas. Então, nós temos também os eritrócitos, que são células vermelhas. Veja, uma coisa muito importante, elas não têm núcleo. Professor, por que a hemácia não tem núcleo? É muito simples, porque sem núcleo ela consegue carregar muito mais oxigênio. E é isso que tu quer, aumentar a eficiência no carregamento de oxigênio. Uma curiosidade é que todos os animais que não são mamíferos têm a hemácia nucleada, ou seja, peixes, no caso vertebrados, peixes, répteis, anfíbios, aves, todos eles têm a hemácia com núcleo. Somente o mamífero, na evolução, perdeu o núcleo na sua hemácia. Ok, então eu falei para vocês que esses compostos, eles circundam dentro do sistema circulatório. O nosso sistema circulatório cardiovascular ele é fechado, ou seja, o sangue ele sempre está dentro de conexões, de tubos, que tu vai chamar de capilares, veias e artérias. Primeiramente, o que é veia? É aquilo que carrega sangue venoso. Incorreto! Eu sei que a resposta mais óbvia é essa. E que a artéria é aquilo que carrega sangue arterial, mas isso é errado. Existe veia que carrega sangue arterial e artéria que carrega sangue venoso. Então, professor, qual a diferença entre veia e artéria? Veia é tudo que entra no coração e artéria é tudo que sai do coração. E isso tem uma ligação direta com o tamanho e com as características anatômicas da veia e da artéria. Veja, se veia é o que entra no coração, então ela vai precisar ter menos pressão, porque o sangue que entra no coração ele vem com menos pressão, uma vez que o coração é que causa a pressão no sangue. Então, ó, ela vai ter baixa quantidade de músculo liso. Dessa forma, ela não vai ter uma pressão muito grande. Já a artéria, que é aquilo que sai do coração, se saiu do coração, sai com alta pressão. Então, ó, ela tem uma grande quantidade de músculo liso, ou seja, porque ela tem que aumentar melhor, tem que aguentar melhor a pressão que sai do coração. E esse ponto de encontro entre veias e artérias, formados por pequenos vasos, como esse aqui, ó, tu vai chamar então de capilar, ok? Então, além dos capilares, veias e artérias, nós temos, claro, o coração. O coração, ele faz, entendam, esse papel de bomba. Ele que contrai e assim consegue mandar sangue para as diversas partes do teu corpo.
Então, esse coração ele é dividido em 4 partes. Ele tem 2 átrios e 2 ventrículos. O primeiro átrio aqui, ó, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Aí tu vai me dizer, professor, tá errado. O direito está no meu esquerdo e o esquerdo está no meu direito. É porque se considera sempre a posição anatômica. Ou seja, a posição correta é a pessoa de frente. Então, quem está de frente para ti, o átrio direito está do lado direito e o átrio esquerdo está do lado esquerdo. Então, veja, 2 átrios e 2 ventrículos. Além disso, nós temos válvulas, que são a válvula bicúspide e a válvula tricúspide. Qual a diferença entre a bicúspide e a tricúspide? É devido à quantidade de cúspides. O que é isso? São essas preguinhas que a formam. Ó. Essa aqui é tricúspide, ó, 3. Essa aqui é bicúspide, 2. Então, essas válvulas, elas permitem a passagem de sangue, entre os átrios e os ventrículos. Então, entre o átrio direito e o ventrículo direito, quem faz esse controle é a válvula tricúspide. E entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, quem faz o controle é a válvula bicúspide, ok? Então, vamos agora conhecer como funciona a circulação sanguínea. Mas antes disso, vamos entender o que é uma sístole e o que é uma diástole. Sístole é quando o coração contrai e diástole é quando ele relaxa. O coração, ele sempre está em sístole e diástole ao mesmo tempo, uma vez que se o átrio está em sístole, ou seja, está contraído, o ventrículo está em diástole. Se o ventrículo agora está em sístole, o átrio está em diástole. Então, a contração de átrio e ventrículo é que permite movimentar o sangue pelo coração. Então, como funciona a circulação tanto de aves quanto de mamíferos? Então, observem aqui, ó. Primeiro, nós temos os tecidos. Lembra que eu falei para vocês que o tecido produz o quê? Ó? CO2, gás carbônico. Então, o teu tecido está rico em CO2. Esse CO2, ele vai ter que entrar no coração. Tudo aquilo que entra no coração é o quê? Veia. Então, essa veia que vem dos tecidos para o coração é a veia cava. Então, ó, o CO2 passa e entra no átrio direito. Acontece, então, uma contração, válvula tricúspide, até chegar no ventrículo direito, ok? Quando chega lá, a contração agora vai ser no ventrículo. E ela manda esse CO2 para a artéria pulmonar. Observa aqui, ó, uma artéria carregando o sangue rico em CO2, ou seja, o sangue venoso, provando para vocês que a artéria carrega, assim, sangue venoso. Essa artéria pulmonar, ela manda esse gás, esse sangue rico em CO2 para os pulmões. E lá acontece aquele processo que eu falei para vocês chamado de hematose. Na hematose, o gás carbônico, ele sai, ou seja, vai para o pulmão para ser expelido, e o CO2 entra, e o oxigênio entra. Então agora teu sangue, ele é arterial, ou seja, é um sangue rico em gás carbônico. Mas veja, se entra no coração, é o quê? É uma veia. Então, veia carregando sangue arterial. Que veia é essa? Veia pulmonar. Então, o sangue vem dos pulmões pela veia pulmonar e entra no átrio esquerdo. Acontece uma contração, vai para o ventrículo esquerdo e depois mais uma contração. Veja, ó, tá saindo do coração. Se sai do coração é veia ou é artéria? Perfeito, é uma artéria. Então, artéria aorta. Ela manda o sangue para diversos tecidos, onde novamente
o tecido vai absorver o oxigênio e liberar o gás carbônico, reiniciando todo o processo. Então, alunos, eu espero que tenham gostado dessa nossa videoaula. Aqui nós temos o material para a aula do sistema circulatório e aqui para do sistema respiratório. A todos um abraço, um bom descanso e não esqueçam, estamos de quarentena. Fiquem em casa, não são férias. Aproveitem e estudem muito mais do que estariam estudando se estivessem trabalhando ou algo assim. Abraços e boa noite.